Gente, essa fofoca eu já vou começar logo assim, ó. Ela é da Gabriela Pontes, @GF Pontes. Presta atenção. Eu só contei pro pai da minha filha que ele ia ser pai quando eu tava com 6 meses de gestação e já tinha me mudado de cidade. Essa Gente, ela já joga logo a pedrada logo no início. Ela demorou 6 meses grávida pra contar pro pai da criança que ela tava grávida. E ela, depois que ela já tinha até mudado de cidade. Quando eu paro num vídeo assim, olha, o meu algoritmo do TikTok, ele já sabe. É herdeira de um acumulador que a gente já trouxe aqui. É essa história. São as histórias que eu falo assim, não, eu tenho que ouvir. É a menina... O teu algoritmo, ele já sabe que você tem um canal que fala sobre isso. Não! Ele precisa te entregar o conteúdo. Não, e é mais do que fofoca. O meu algoritmo pessoal, do meu TikTok pessoal, ele me entrega história, porque eu gosto de história. É igual a menina que... É fofoqueiro, né? Que engravidou do irmão da irmã dela. Essas histórias, ele sempre legal, me entrega. Né? Antes de dormir. Eu adoro! Antigamente era Bela Adormecida, Branca de Neve. Hoje em dia é história de TikTok. Do TikTok. Essa fofoca é muito boa e cada parte fica melhor, sério. Eu conheci o pai da minha filha pelo Tinder quando eu fui fazer faculdade em Minas Gerais. Eu sou do interior de São Paulo. E aí, basicamente, eu engravidei na primeira vez que a gente saiu. E como foi uma coisa casual, a gente não manteve contato. Tipo, a gente saiu, beleza, ok, mas não rolou aquela super química, vamos namorar, casar pra sempre. E aí a gente acabou se afastando. Eu descobri a gestação 3 semanas depois. E um pouquinho antes de eu sair com ele, eu tinha um outro cara que eu tava ficando. E aí, eu não sabia de qual dos dois era, porque eu falei, engravidei, foi um período curto de tempo, eu não tenho como saber de quem é. Só que como o outro cara eu tinha mais contato, eu contei pra ele, ele não queria assumir. E aí eu falei, tá, vou fazer teste de DNA. Fiz um teste de DNA, né? Que é por sangue, gente, não é daquele... Eu olho e falo assim, é uma novela da Glória Pérez. Sim. Não parece novela da Glória Pérez? Nossa. Sim. A novela da Glória Pérez, a Ritinha, A Força do Querer, a Isis Valverde, era essa história. Era essa história. Que ela era namorada do Fiuk, mas o filho dela era do Marco Pigossi. Lembra dela? Sereia, te amo. Não lembro. Era essa história, A Força do Querer, a novela da Bibi Perigosa. E a Glória Pérez, ela gosta muito de pegar história assim, né? Da vida real. O Aguinaldo Silva também pega muito história assim, sim, da vida real. Manuel Carlos também. Acho que todo autor. É verdade. Aqueles que pega do líquido amniótico, porque tem perigo. Só que esse de sangue que eu fiz era muito caro, eu paguei mais de 6 mil reais e eu não descobri quem era o pai. A gente fez, 3 testes, eu tive que viajar pra outra cidade pra fazer os testes. E aí não saiu o resultado, porque teoricamente esse exame, ele ia caçar o sangue do nenê dentro do meu, e ia tentar ver se tinha compatibilidade com o sangue que eles tinham de amostra do suposto. Gente, tem tecnologia pra isso, pra encontrar o sangue do bebê dentro do seu sangue. Por isso que deve ser mais caro, né? Eu não entendo de teste, assim, de exame científico e tal. Mas por isso que deve ser mais caro, porque é uma maneira mais negociada, mas aí tem que ter uma garantia, né? Eu pago 6 mil, mas eu quero descobrir. Se o resultado der inconclusivo, eu não pago. Ué, vou fazer o exame, tem que me dar a garantia de que ele vai funcionar. E foi o que aconteceu pra ela, pra quem era o suposto pai, deu negativo. E aí ela perdeu o dinheiro. Suposto pai, que no caso não era, e acho que por isso que realmente não encontrou. E aí, quando eu acabei de fazer todos os testes e eles realmente falaram, Gabi, você não vai descobrir, eu falei, tá na hora de contar pro outro suposto pai, que no caso era o pai de verdade. E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp, oi querido, lembra de mim? E ele oi, lembro. E eu então, tô grávida, talvez seja seu. E eu já tava de 6 meses de gestação. E basicamente, o pai da minha filha tinha esta cara. E, gente, quem com essa cara, eu não ia imaginar, eu não conhecia ele, a fundo mesmo. Então eu não imaginava que ele ia ser um cara legal. Eu falei, ele vai ser um babaca, ele vai chutar uma grávida na rua e vai dizer que não vai assumir. Não, porque tipo assim, né, Será gente, que ela imagina. botou a cara da pessoa real ali? Que é o pai da criança. Porque você fica imaginando, né? Ela já tá numa situação de uma gravidez que foi inesperada. Aí ela já tinha levado a negativa do exame de DNA de quem poderia ser que ela tinha mais intimidade. Ela já tava aí ela pensando, nossa, né, assim... Sim. Imagina o quanta emoção ela não tava sentindo. Sim. E ainda poder... Perdeu 6 mil reais também. E ainda a questão... um baque financeiro, né, gente? Isso pagava todo o enxoval do bebê. Exatamente. Isso pagava... Um parto é mais caro do que isso, se você for fazer no particular? Não faço ideia.
Também não sei. Mas... Quanto é um parto? Digita Quanto aí. é um parto, galera? Valores. Eu quero valores. Valor. Eu quero saber como é que é feito. Porque isso também deve variar, né? Tem uma maternidade lá na Paulista que... Gente, diz que tem uma sala pra isso, uma sala pra aquilo. Aí vai variar. Eu tô falando um particular assim de base. Então, lá, o pessoal tá falando que é uns 10 mil reais. Aqui, ó, Tem gente falando que é 30 mil, tem gente falando que um parto não sai por menos de 20 no chat. Gente, que isso? Lá, ó, teve gente no chat falando, aqui no Pará 15 mil. Lá, fica entre 12 a 15 mil. Vai variar. Segundo o Google, um parto normal, no particular, está entre 5 e 15 mil. E uma cesárea tá entre 10 e 25 mil. Segundo o Google. Gente. Gato. É o que tá falando aí. Que? Eu não sei, né? Eu não sei. Viva o SUS. Nossa, eu tô aqui muito dinheiro, gato. né? Muito Vai dinheiro. brincando. Porque isso aí é só o início, né? Depois, lembrando, gente, quando você... Depois ainda vai ter escola, vai ter um tanto de coisa. Eu queria contar, eu já tava, tipo assim, eu já tava crente que minha filha não teria um pai. E aí, eu contei pra ele pro WhatsApp, foi uma merda, tipo, eu mandei um textão, tipo, então, talvez você vai ser pai. O cara ficou tipo, quê? Tipo, ele não esperava, gente, já faziam 6 meses que a gente tinha saído e a gente não tinha tido mais contato. E aí, a primeira coisa que ele fez foi, tipo, respirar fundo e ele não foi babaca, ele ficou tipo, tá, meio complicado, vamos descobrir, mas se for meu, eu vou assumir. Eu sempre quis ter filhos. E quando eu falei que era uma menina, ele ficou muito feliz. Eu falei, então, e na verdade ainda não decidi o nome dela. Como o outro cara não queria assumir, ele falou assim, então, eu gosto muito, muito, muito do nome Luna e Helena. Na hora que ele falou Luna, eu falei, por favor, é esse nome, é esse. Já tiveram uma sintonia no nome, né? Já tiveram. Já. Pelo menos isso, né, gente? Porque é uma situação de tipo... Não, cara, você só queria beijar na boca. Você... né? E negociar. Só que aí, gente, olha, fica já também uma coisa assim... sobre o pai da Luna, né? Uhum. Que não foi um cara babaca, né? É tão triste, né? Você... assim... Eu não tô pegando o exemplo da Gabi, mas quem... não tem esse exemplo, né? É tão triste você ter que ver mulheres passando por uma situação dessa, onde a responsabilidade desse filho não é única dessa mulher, sendo que a gente sabe que as consequências sobre ter um filho, principalmente sociais e emocionais e físicas e tudo, vão para essa mulher, e ela ainda tem que contar com a possibilidade de uma outra pessoa assumir a responsabilidade de um ato que ela fez. Sim. Porque ela quis. Sim. Né? Porque é aquele ditado. Não fez mais do que sua obrigação. Só que em vista de como tem a porcentagem de gente que não fazem mais do que a sua obrigação... Sim. Sabe? Sim. É aquele negócio que você fala, gente... Realmente, você tem que achar legal, porque o cara só fez a obrigação dele. E nesse caso, né, nós estamos falando de casos à parte, né? Que todos nós temos na família, ou conhecemos uma amiga, ou conhecemos alguém. Mas nesse caso da Gabriela, é interessante porque é um caso de uma situação também muito... dentro da história deles, né? 6 meses eles estavam sem se falar, e ela entra em contato, manda um texto, e ele já fala... Não, se for meu. Então, assim, né? O quanto são 2 adultos responsáveis se responsabilizando pelos seus atos. Tanto a Gabriela quanto o pai da Luna também, que a gente já vai conhecer daqui a pouco. Não é verdade? Talvez nenhum deles queria que isso acontecesse. Mas e aí? E aí, amor? E aí eu decidi porque já era um nome que eu queria muito. E aí, nossa, tô até tremendo. Essa história é gostosa, o final é bom, gente, calma. Aí assim que a Luna nasceu, eu fiz o teste de DNA com ele. E aí deu positivo, óbvio, até porque o outro já não tava encontrando. Então as chances de serem dele já eram muito altas. Mas não era absoluta. E aí ele morava em Limeira, eu morava em Rio Preto e a gente se conheceu em Uberaba. Mas ele já tinha voltado pra Limeira, ele também tinha trancado a faculdade dele. E aí, assim que a Luna nasceu, ele veio visitar ela no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Não dava pra ele vir o tempo todo, porque assim que ele descobriu que ele poderia ser pai, ele foi arranjar um emprego. E aí, ele não podia ficar o tempo todo aqui, porque ele tava trabalhando em shopping, era uma carga horária bem extensa. E aí, no terceiro mês, eu fui pra lá visitar junto com a Luna, levei a Luna pra família dele conhecer. E aí, toda vez que a gente se via, tipo assim, rolava um negócio estranho. Tipo, no primeiro mês ficou aquela tensão sexual, aquela tensão de tipo assim, cara, a gente se dá muito bem, né? Só que a gente ficou tipo, não vamos confundir as coisas, a gente não vai mais ficar, a gente só é pais amigos. Porque a gente se tornou muito amigo nesse processo de tipo, da saída dos 6 meses até a Luna nascer e os meses que ele foi vindo aqui. A gente se tornou muito amigo, a gente tinha uma conexão muito legal. Então,
Então, quando eu fui pra lá, ele tava falando, nossa, eu tô pensando talvez em mudar pra sua cidade pra ficar mais próximo da Luna. Eu falei, tá bom, pode ficar na minha casa. Fica lá na minha casa, que aí depois você arranja uma casa pra você, mas a minha mãe não se importa, pode ficar lá com a gente. E você vai ser muito bem-vindo, eu quero que a Luna tenha um pai presente, porque pra mim aquilo era mágico, porque eu achei que a Luna não teria um pai. Eu já tinha me acostumado durante 6 meses que a minha filha não teria um pai. E aí, a hora que eu vi a forma como ele tratava a Luna, cuidava da Luna, ele era apaixonado, gente. Eu tenho a foto da primeira vez que ele viu ela, tipo assim, você vê o olhinho brilhando, sabe? Foi lindo. E aí, antes mesmo dele saber que ele era pai dela, no hospital, no dia que a Luna nasceu, ele ligou, fez videochamada, mostrou pra família dele. Tipo assim, antes mesmo dele ser pai, ele já era muito pai. Eu já tô até quase chorando, porque eu acho muito fofinho. E aí, quando ele veio morar comigo, na primeira semana mesmo, a gente já tava tipo assim, nossa, tá estranho esse clima, né? Porque a gente começou a ter ciúmes um do outro, começou a ter, tipo assim, a gente já tinha uma relação muito boa, e aí a gente começou a ficar com ciúmes um do outro, e aí a gente sentou pra conversar e falou, então, tá rolando um ciúmes, tá rolando um negócio estranho, como é que a gente vai prosseguir? E aí a gente falou, vamos tentar, né, vai que dá certo. E aí tamo aí, já fazem 2 anos, a gente tem mais um filho, esse maluco tá aqui do meu lado, a gente tá casado. É a Luna, o Apolo, mais 2 gatos e um cachorro. Old money. Para, não estraga meu vídeo. E aí é isso, gente. No final deu tudo certo. Foram muitos perrengues, muito choro, muito desespero. Eu sei que eu vou tomar muito hate, porque quando eu mandei mensagem pra ele falando, tipo, pai, você vai ser pai, eu falei, você não precisa assumir. Não precisa. Se você não quiser, não precisa. Porém, gente, eu tava, tipo, desesperada. Era péssimo. No fim das contas, deu muito certo. Ele é um ótimo pai, um ótimo marido. E é isso. E aí, quando você olha o vídeo aqui, ó, já tem o Lucas falando aqui do lado. Eu amo tanto vocês. E aí, ela respondendo, eu te amo demais, meu amor. Obrigada por ser o melhor pai dos nossos filhos e o melhor companheiro que eu poderia ter. E aí, o que acontece depois disso? Ai, melhor do que muito filme romântico. Não é? Olha! Olha o chat todo. Ai, eu amei. Fiquei com o gente. coração quentinho e coisa mais bonitinha. Filme Netflix. Aham. Não é, gente? Tem romance, olha. Não é? Tem coisas que é pra acontecer. Tipo, eu só tô vendo esse recorte, tá? Do romance deles. E tá viajando já na onda dele tá sentindo uma história fofa. Exatamente. Tô viajando nisso daí. Parece muito que tem coisas que são pra acontecer, assim. Tem histórias... Ai, gente, olha. Olha. Mas aí o que acontece? Vamos ouvir a versão do Lucas. Porque a gente ouviu a versão da Gabi contando sobre como foi ela contando pra ele, como ele recebeu essa notícia, o que ele sentiu. Verdade, né? Ele veio contar. Lucas vai contar a versão dele da nossa história, porque ficou muita coisa de fora do lado dele. Vai. Vamos lá, na época eu não era old money, né? Já começa aí. Mas vamos lá, eu descobri... Mas era palhaço já. É pra ofender? O que é o de Money? Vamos lá. Deve É ter o a ver com estilo alguma de coisa corte do estilo, cabelo né? dele, da roupa. Porque ele passou a mão no cabelo, né? Pessoa cheia de grana, corte... o corte de cabelo. É o estilo. Então tá bom. Basicamente, eu tava jogando basquete, era domingo, eu recebi uma mensagem, um textão de um número desconhecido. Eu falei, putz, ferrou, mulher. E aí, bom... Não, fala o que descobri. você achou que fosse. Você sempre fala que achava, nossa, peguei mulher Eu falei, eu peguei a bandida. mulher de bandido, peguei a mulher de alguém, não sei o que tá acontecendo, mano. Porque na hora eu vi um textão, falei, não, vou morrer. Não era nada disso. Eu descobri que eu ia ser pai. Mas na época Talvez, ainda. na época Talvez. ainda- na Era época um ainda- talvez. Foi pior que se eu tivesse descobrido que eu ia ser pai, porque aí eu não tinha certeza de nada, eu não sabia o que fazer. Aí, como eu já tava desanimado da faculdade, inclusive abraços, o FTM, foi muito bom aí os Poucos meses que poucos ficamos meses aí. que eu fiquei, enfim. Aí descobri e falei, tá, beleza, vou voltar pra minha cidade, né, vou trancar o curso e vou trabalhar, fazer dinheiro, né, vai que eu realmente vou ser o pai dessa criança, eu tô lascado. Voltei, comecei a trabalhar, fui criando apego na criança, a história, como ela tinha me contado, né, tipo, ela saía já com um cara, eventualmente, e aí ela saiu comigo aquela noite. Não somos exemplo pra ninguém, fomos irresponsáveis, a gente bebeu demais, passou do ponto, enfim. Não usamos anticoncepcionais, contraceptivos e nada do tipo. E aí ela engravidou. Consequentemente, quando eu já tava na cidade lá trabalhando, eu tinha um amigo meu e ela mandou pra mim fazer o teste na Nossa, pra eu mas tu fazer o teste. pulou. Pulei o quê? Tipo, ficou... Tipo assim, você tava primeiro contando, eu ainda tava grávida, de repente a criança já nasceu, você nem avisou que nasceu.
mas Aí pra a mim Luna nasceu. Provavelmente nessa relação, a Gabi é o Kaique, que lembra de mais detalhes. E eu sou o Lucas, que só lembro, lembro de coisas pontuais. Não é, amor? Ou então já adianta a história. Tipo, a gente tá falando alguma coisa, o Felipe já conta o É. final. Mas é porque eu não, estragou às vezes eu não estragou a lembro do história. meio. Às vezes eu não A lembro. história era mais legal no meio, ele já... Aí a Luna nasceu. Aí a Luna nasceu. E a gente foi fazer o teste de DNA com ele. Só que tudo isso via correio, porque eu enviei o sangue daqui de Rio Preto da Luna lá pro laboratório. Mas e peraí, o, você e tá o contando Lucas. no meu vídeo que eu Calma, tenho que contar? não. Ela Você não- mandou Ó. o sangue de correio no laboratório. E aí, peraí, que você tá me atrapalhando aqui. Vai. Aí ela mandou pra mim, era pra eu espetar meu dedo lá com uma agulhinha, pingar num papel e eles iam dar o resultado se eu era pai ou não. Aí na época um amigo meu que tava comigo ainda virou e falou assim, você quer ser pai? Eu falei, não sei, né, eu tenho 18 anos, ninguém quer ser pai com 18 anos assim, sem planejar. Aí ele falou, então daí que eu vou espetar meu dedo. Eu falei, não, você tá maluco? Criança cresce sem pai aí depois. Aí eu falei, Mano, não, tá tudo certo. imagina se esse amigo tivesse furado, aí o outro cara que não queria assumir ia ficar como pai, só que ele não ia assumir, a Luna não ia ter pai. Imagina, gente, porque, nossa, é verdade, como era uma coisa de confiança de alguém que ela não conhecia, então nem tinha confiança, o resultado vinha pelo correio. Se a pessoa quisesse mentir, ela mentia. Felipe... Nossa, eu não tinha passado pra pensar nisso, não. Nem eu. Isso Nossa. dá história de novela, hein? Gente, isso é história de Do novela. amigo que decide fazer, aí dá o... E lá depois passa uns anos... E ainda o amigo, e assim, na história da novela, ele não queria espetar. Só que o amigo faz de sacanagem, mistura o sangue quando ele vai no banheiro, e ele manda e o sangue vai misturado e chega outro sangue que não é o sangue. Aí dá o resultado que não é. Aí depois de anos, ele vai descobrir e vai falar, que pena que não deu certo, pois é. E aí ele cria um vínculo, eles começam a namorar, e aí de repente eles precisam de alguma coisa que eles têm que ser compatíveis. Aí procura, não acha, de repente é ele, aí descobre que eles são pai e filha. Na novela, né, gente? Nós inventamos uma fica aqui da novela. Novelão, tá? Dá uma história aí, hein? Não dá? E o vilão, Esse amigo é o cara. É esse amigo É o cara. que provavelmente vai ser, depois de anos passados, é sócio dele numa empresa. E rouba dele por trás, porque mostrou que é mau caráter desde o início. Mas a gente é só aprendizado do motivo. Por que ele fez isso, né? Porque, não. De ruindade, só que ele é ruim. Não, porque eles já têm uma história, eles são amigos desde a infância. A gente vai descobrir nos flashbacks. Sim, da infância. Mas por que ele não quis que o menino fosse o pai da criança? Não, porque ele era apaixonado pela menina. Mas não. Porque ele era. Porque o vilão era apaixonado por ela. Aí eu acho que depois, quando eles começaram a namorar e o menino ficar. O amigo mau caráter perceber que. Porque ele quer matar o mocinho pra ele ficar sozinho com a sociedade. Quando ele perceber que ele pode ter uma herdeira, ele vai fazer de tudo pra eles não descobrirem que eles são filha e pai. Ai! Eu ia bater na minha perna, meti o dedo na mesa. Ai! Ah lá, o amigo era apaixonado pelo amigo e ele não queria que ele ficasse com a menina. Precisamos de um novo vilão gay urgentemente. Pode ser, mas Lucas. Vai chegar o momento que a criança vai precisar de um transplante. Então, vai ser o momento da compatibilidade. E aí a história vira no capítulo 100. Só que o que eu vou contar pra vocês não estão sabendo. O quê? Ele, mau caráter, amigo, e esse menino, o bom moço, o nosso protagonista, eles não viraram sócios no futuro? Sim. E foi de quê? De um hospital particular. E aí, onde vai ter o transplante, que é nesse hospital, um dos sócios vai fazer de tudo pra não acontecer. E aí a menina vai ficar em coma. E gente, lembrando aqui, só lembrar pra vocês que é tudo tempo... ficção, tá? Não é da família deles, não. A gente só pegou a história pra partir, igual a Glória Pérez faz. Se a Glória Pérez pode fazer, o Agnaldo Silva pode fazer. Sim. E aí tem que ter o outro núcleo da mulher que tem uma barraca de pastel na frente do hospital. A barraca de pastel é a Dona Jura. Dona Jura, não, mas isso! É uma referência. Ela tem uma barraca de pastel, olha aí, ela tem uma barraca de pastel. E ela chama Dona Promessa! Ai, que ótimo! Porque
aí fala que é uma homenagem. Dona Promessa. Dona Jura e Dona Promessa. Isso. Que é irmã da Dona Jura. Ela fala, eu tenho uma irmã que ela também tem barraca de pastel. Não fala onde, não fala o nome. Não fala. Pra não ter que pagar Sim. coisa. Sim. O que acontece? A Dona Jura... Dona Promessa, ela tem a barraca dela na frente do hospital. Aham. Só que o entra e sai no hospital, na madrugada, porque eles fazem coisas ilegais dentro do hospital, tem um dia que ela fica até tarde na lojinha dela, na barraquinha dela, e ela vê os capangas entrando no hospital. E aí acaba que, de algum jeito, a Dona Promessa vai ser uma das testemunhas de que deu merda pra essa menina ficar em coma. Sim. E o nosso mocinho sempre come na Dona Promessa. Sempre come lá. Esse outro sócio que se acha o bambambam, eu não vou comer, não. É barraquinha. Ele vai pra um restaurante chique e o nosso protagonista come na Dona Promessa. E ele divide a história com ela. E a Dona Promessa, ela quer muito que os dois voltem a ser um casal. Por quê? Porque antes da Dona Promessa ter a barraquinha, a Dona Promessa foi quem criou esse menino. Lá na casa dele, ela foi babá dele. Só que tem no momento, na infância deles, que ela começa a ter sucesso na barraca de pastel. E começa a ter filiais. E aí começa a ter filiais. E aí, quem abre a primeira loja de pastel dela é o menino que tem dinheiro. O nosso protagonista. O nosso protagonista. E aí, quando ela descobre essa tramóia toda do hospital e vê que, de certa forma, ele tá envolvido... Será que ela vai denunciar ele? Será que ela vai ter coragem de denunciar ele? Porque foi ele que ajudou ela a fundar o negócio dela. Mas aí vai chegar um momento... Aí, até onde vai o limite, até onde vai o caráter dela? Não, mas não. Ela vai Olha falar aqui. ou não Não, vai? mas a Dona Promessa vai ter um momento da novela que ela vai chamar ele e vai falar, tá acontecendo isso de errado. E ele vai... Aí que ele vai começar a abrir os olhos com o sócio. E aí que começa toda a confusão. Não, vai ser Aí jurado começa de morte, vão tentar atentado contra ele. Nossa, menina, Fogo a vida no dele... hospital. Nossa, ele vai assinar uns papéis, vão falsificar a assinatura dele pra coisas Sim. que não era dele. Ele vai pra tirar botar responsabilidade nele. Ele vai cortar a luz do hospital quando a menina estiver fazendo o transplante. Não, nossa, você não sabe o que vai acontecer nessa novela, gente. E depois que a Dona Promessa denunciar ele, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer um atentado, vai tentar matar o filho da Dona Promessa colocando fogo na pastelaria dela. E aí ela vai perder tudo. Nossa! E aí vai ser aquela cena que ela vai falar assim, eu não vou chorar não, eu vou começar tudo de novo. Você me ajuda? Ela com a protagonista, que é a mãe da criança. Que é a mãe da criança. Vai dar a volta por cima. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Nós vamos continuar a fofoca aqui, mas essa novela aí, se alguém copiar, vocês estão aqui com a gente, vocês são nossa prova. Vocês são nossa prova. A fofoca original foi com Deus. Ó, tem que ter ameaça contra a Dona Promessa, porque aí ela vai ficar com medo de contar a verdade. Sim. Porque, bota fogo na pastelaria, não é pastelaria, e depois elas vão falar que vão matar o filho dela, e ela vai ficar com medo, é isso aí. Vai. Pede chinesa, Isso é porque a gente só tá falando do plot principal. Gente, vocês precisam de ver como é que são os núcleos secundários. Sim, a gente ainda não falou da delegacia. Não. A gente ainda não falou da faculdade. Vai ter o núcleo reborn, porque a gente vai pegar assuntos do momento pra colocar. Vai ter o núcleo reborn. Não, tem que pegar assuntos do momento. Vai ter o núcleo reborn, vai ter o núcleo da delegacia, vai ter o núcleo da escola pública pra gente pegar a geração Z. E nessa escola pública vai ter o Dix, pra gente pegar esses assuntos do momento. Nossa, agora, gente, olha, nós vamos parar a live pra escrever a novela. E aí ela ia crescer e ia ter a sua cara, igual tá todo mundo falando. E o cretino ia ser você. Mas você não furou, ele furou o dele, mandou Ele se sentiu culpado sem ter feito errado, né? Tadinho. o dele, deu positivo. Tinha que ter furado o dedo do cachorro, isso sim. Aí já pensou, Mas ela DNA, mas que então, DNA estranho. a composição nem é humana, é estranho, né? Você... É que eu sou um Therian. Não, mas enfim. Enfim, prosseguindo. E aí descobri que eu era o pai da criança e tal. Eu falei, então vou conhecer este baby. E fui lá atrás de conhecer a criança. Chegamos lá, eu me apaixonei na Luninha, ela era muito fofinha, muito...
Hoje em dia eu olho e falo, não era tão bonita quanto eu pensei na época, né? Mas O na época a gente nenenzinho fala, com o zoião assim, a gente falava, gaiado. ai, ela é o neném mais lindo da face da Terra, mas ela era meio feinha. Não era feinha. Não era feinha, mas ela não era tão linda quanto a gente imaginava. Mas enfim, conheci ela, me apaixonei, bababá. Ela foi lá em Limeira depois de um tempo, acho que fazia uns 3 meses que a Luninha já tinha de vida, e ela foi pra Limeira pra ir apresentar pra minha família. Eu falei errado. É porque era março e eu contei como 3 meses, mas ela não nasceu em novembro, então era 5 meses de vida da Luna. Aí ela foi conhecer a minha família. Chegou lá, minha família conheceu, também todo mundo ficou apaixonado na Luna. E na época eu ainda estava trabalhando no shopping. E aí, quando ela tava indo embora da viagem, que ela ficou acho que uns 5 dias lá em Limeira... Nada, eu fiquei mais de uma semana. Fiquei uma semana na casa dele lá, só eu e a Luna. A minha memória é meio confusa. Tô falando, a memória dele é igual a minha. E aí ela ficou um tempinho lá, ela virou e falou assim, você não quer ir pra Rio Preto? Não. Ficar um tempinho lá com a gente, pra você ficar mais com a Luna e tudo mais. Você tá falando que eu te convidei. Não fui eu que te convidei, vida. Você já tava com um monte de coisa, tipo assim, na sua cabeça, tava preocupado com um monte de coisa. Mas é a minha versão da história, não. você sabe, né? Ó, mas você tá mentindo. Eu não tô mentindo. Não, ó. Na minha cabeça foi assim. Não, você, tipo assim, tava super assim reclamando. Aí você falou, nossa, eu tinha vontade de morar pra Rio Preto, isso e aquilo. Você falou que você Eu nunca tive vontade de morar em Rio Preto. Por causa da Luna, você até tinha falado que você queria arranjar Você falou, não, eu tô pensando até em arranjar um apartamento e tudo mais. E aí Peraí, vamos brigar primeiro, daqui a pouco Peraí, é verdade o que ela falou. Eu realmente queria ir pra Rio Preto porque eu queria ficar perto da Luna. E a gente não tava junto na época. E aí ela me convidou, ela falou, você não quer ir lá, tal, ficar um tempinho? E aí eu falei assim, nossa, mas eu trabalho, né? Vou pedir demissão. Aí eu pedi demissão, mandei uma mensagem assim, falei, galera, tô me despedindo aí, me manda um papel, eu tiro uma foto aqui, piu-piu. Eu, Lucas, concordo que quero sair dessa desgrama. E aí fui embora pra Rio Preto. Cheguei em Rio Preto, ela falou, ó, fica na casa aqui minha, da minha mãe, ela não vai se importar. Os meus sogros eram separados na época, então era só minha sogra, né? Ela falou, fica aqui com a gente, tá tudo sumado. Eu falei, beleza, vamos pra lá então. Cheguei lá, aí ela começou com uns encantos, uma sedução pra cima de mim. Eu falei, ela tá me seduzindo. Não mesmo. Em que mundo que eu fui sedutora? Olha minha cara. Ela já chegou pra mim, já olhou e falou assim, olha pra mãe. Nunca, e aí, enfim, gente, nunca. Aí ela deu em cima de mim, certo? Eu dei em cima dela, todo mundo deu em cima de todo mundo. Começamos a sentir um ciúminho daqui, um ciúminho dali. Aí eu falei pra ela, falei assim, o bagulho é o seguinte, vamos fechar? Vamos fechar? Ela falou, vamos fechar. Eu falei, então tá bom, então tamo fechado. E aí começou... história na cabeça dele. Pera lá, né, mano? Você não me desmente não, certo? Enfim, e aí começamos a namorar. Com, sei lá, 2 meses, 1 mês que a gente já tava junto, eu tinha arrumado um emprego e aí eu falei, vamos morar junto nós dois. Já que já temos um bebê, não está dando pra ficar na casa da sua mãe, porque eu tô abrindo os refrigerantes, minha cunhada não gosta, ela vai bater em mim. Eu vou me mudar daqui. Aí fomos lá, se mudamos, alugamos um apartamento. Treta pra caramba no apartamento novo também. O apartamento era bom. Nossa, um dia a gente precisa contar daquele velho que ameaçou nossa cachorra. Nossa, eu vou bater nesse velho ainda. É igual a gente que conta uma fofoca e já lembra de outra fofoca e aí vai, né? Nossa criança tava dormindo. Aí, ó. Olha, oi, Paulo. Lá, ó. Aqui, Zé Eduardo. Teta? Ah, não. Aí nós adotamos um cachorro. Precisamos doar o cachorro, porque o cachorro era pra ser desse tamanho. Ficou parecendo um Uno, um gol bola. E destruiu. Bicho, a gente ganhou um sofá. Meu sogro deu um sofá de presente de casa nova pra gente. Gente, um sofá é caro, tá ligado? Aí o cachorro comeu o sofá inteiro, destruiu o sofá. Eu falei, meu filho, você e eu na mesma casa não dá. Alguém vai ter que sair. E a minha esposa preferiu eu, graças a Deus, né? Que nem de cachorro ela gosta. Enfim, aí hoje a gente mudou pra essa casa que nós tá agora. Esse apartamento aqui top. Não tem velho aqui. Tem velho, mas uns velho só velho legal. Obrigado, velhos do condomínio. Aí também trabalhei em vários empregos, fui garçom, fui Uber, vendi alarme de porta a porta nas empresas. Vendemos lanche na rua. Vendemos lanche, brigadeiro. Fizemos coisa pra caramba pra sair da pobreza miserável que nós tava. E hoje a gente trabalha com internet. E hoje a gente trabalha com internet. Inclusive, se você quiser que eu continue trabalhando com internet, contando histórias como essa pra você, segue o meu perfil dela, não, porque eu quero ser influencer. Eu quero ser influencer. Gente, muito legal, né? Muito legal. @GF Pontes, Gabriela Pontes e o Lucas Maroquides. Mas é uma história de novela. É de novela. Não é? É um tipo de história que você olha e fala assim, gente, uma coisa... Que dá pra você criar aqui. A gente criou. Dá pra você, a partir disso daí... Dá. Amor. O quê?